Você já teve aquela sensação estranha de que tem algo enorme acontecendo acima de nós e ninguém quer que a gente saiba? Hoje, eu vou te contar uma história que a NASA preferia que você nunca ouvisse. E antes que você ache que é mais uma teoria maluca da internet, eu preciso te avisar. Tudo o que eu vou te contar aqui está conectado a documentos reais, descobertas astronômicas registradas e uma profecia antiga, uma profecia esquecida, mas que parece ter sido lembrada menos justo quando a humanidade se aproximava de algo que ela não consegue mais controlar. Em 1983, um grupo de cientistas da NASA estava analisando dados de um telescópio infravermelho chamado IRAS. A missão era simples: mapear o céu, procurar corpos celestes distantes e entender melhor a formação do sistema solar. Mas o que eles encontraram naquele dia não estava em nenhum manual, nem em nenhum modelo astronômico. Um objeto gigantesco frio, mas emitindo calor, o que significa que ele era real. O problema é que ele não deveria existir. Os registros descrevem um corpo de dimensões planetárias, muito além de Plutão, se movendo lentamente em direção ao centro do sistema solar. E aqui começa o mistério. Poucos dias depois da descoberta, todas as informações sobre esse objeto foram retiradas do ar. O comunicado oficial da NASA foi: silêncio. Nenhuma nota, nenhuma explicação, nenhum desmentido. E é aí que entra a parte que eles nunca quiseram que você conectasse. Há milhares de anos, uma civilização desaparecida, menos os sumérios, escreveu em tábuas de argila algo que até hoje intriga arqueólogos e linguistas. Eles falavam de um planeta distante, chamado Nibiru, um astro errante, que atravessaria o céu da Terra a cada 3.600 anos, trazendo consigo eras de caos, destruição e renascimento. Segundo os textos, quando Nibiru se aproximasse, os céus se abririam, os oceanos subiriam e os deuses retornariam. Agora pensa comigo. Em 1983, a NASA detecta algo enorme vindo de longe. Na mesma época, começam a circular rumores sobre uma descoberta apagada. E em 1984, um jornalista americano conseguiu uma entrevista com um dos astrônomos envolvidos no projeto IRAS. Ele admitiu, fora das câmeras, que algo havia sido detectado. Sim, mas que a ordem era não falar sobre o assunto até entenderem melhor o que era. Essa entrevista nunca foi ao ar. Anos depois, o mesmo jornalista morreria em um acidente de carro. Coincidência, talvez, mas a coincidência tem um gosto muito amargo quando você começa a juntar as peças. O tempo passou e o assunto desapareceu. Mas, curiosamente, em 2016, 2 cientistas de Caltech anunciaram a possível existência de um novo planeta -U, chamado Planeta 9, um corpo gigantesco distante, mas com influência gravitacional perceptível. E aqui vem o detalhe: suas características eram praticamente idênticas às descritas pelos antigos sumérios, incluindo o formato da órbita, o tamanho e até o período de rotação. É aqui que a história começa a ficar sombria. Porque se Nibiru realmente existe e se ele está se aproximando, isso significa que estamos a caminho de repetir um ciclo que já aconteceu antes. Os sumérios falavam que a última passagem de Nibiru coincidiu com o dilúvio dos deuses, o mesmo dilúvio que aparece na Bíblia, nos textos egípcios e até nas lendas maias. Todos descrevem uma destruição vinda de cima, uma luz que atravessou o céu, seguida de terremotos, fogo e água. Agora pensa em quantas vezes o ser humano sonhou com o fim do mundo. Há uma teoria entre alguns astrônomos independentes de que a NASA sabe mais do que divulga sobre corpos celestes invisíveis, objetos que só podem ser vistos em infravermelho, escondidos pela poeira cósmica. E foi exatamente com infravermelho que o IRAS detectou aquele corpo misterioso. A mesma tecnologia que, curiosamente, é usada até hoje para rastrear detritos espaciais. E quem diria, objetos potencialmente perigosos à Terra. Mas o que ninguém conta é o motivo do sigilo. Você não acha estranho que qualquer notícia sobre um possível planeta oculto desapareça das manchetes em poucos dias? A NASA diz que não quer causar pânico, mas desde quando a verdade precisa de controle de danos? E eu te pergunto o que é mais assustador? O fato de um planeta gigante estar vindo em nossa direção? Ou o fato de alguém não querer que você saiba disso? Agora, segura essa. Em 1998, um ex-funcionário da NASA, Richard Hoagland, afirmou que existia um arquivo secreto sobre o IRAS e outros projetos semelhantes. Segundo ele, o objeto detectado em 1983 foi classificado como não identificado e arquivado sob sigilo militar. Ele dizia que o motivo não era apenas astronômico, mas simbólico. A agência temia o impacto cultural e religioso que a confirmação de Nibiru traria. E é aí que a história começa a ganhar tons quase sobrenaturais. Porque, segundo Hoagland, esse objeto não é apenas um planeta. Ele é o que os antigos chamavam de morada dos deuses, um ponto de passagem entre mundos. Você já percebeu como, desde a década de 80, a NASA tem mudado o discurso sobre a vida fora da Terra? Primeiro, era impossível. Depois,
era improvável. Agora, eles dizem que a vida pode existir em exoplanetas distantes. Será que é uma preparação gradual? Os textos sumérios são diretos. Os Anunnaki, aqueles que vieram do céu, habitavam Nibiru e a cada ciclo retornavam à Terra para ajustar o destino humano. Se isso soa absurdo para você, tudo bem. Mas então explica o seguinte: por que civilizações que nunca se encontraram, menos sumérios, maias, egípcios e até povos nórdicos, falam de deuses que desceram das estrelas, prometeram retornar e depois desapareceram? Todos eles apontavam para o mesmo lugar no céu. E esse ponto coincide com a rota estimada do chamado Planeta 9. Você sente o padrão? Nos últimos anos, terremotos mais frequentes, mudanças climáticas aceleradas, auroras fora do Hora, barulhos vindos do céu. Tem gente que diz que quando o Nibiru se aproxima, os sonhos das pessoas mudam. Elas começam a sonhar com um mar, com fogo, com um céu rachando. E o mais curioso é que essas visões aparecem em várias culturas antigas. Menos como se a humanidade tivesse uma memória coletiva de destruição, uma cicatriz gravada na alma. Os sumérios diziam que Nibiru viria de trás da casa de Marduk. Uki, em tradução livre, é Orion, milhares de anos de distância entre eles, e a mesma coordenada no céu. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos da América e a União Soviética investiram bilhões em observatórios no Polo Sul, um lugar praticamente inacessível. A justificativa oficial era monitoramento do clima. Mas astrônomos independentes afirmam que o Polo Sul é o ponto ideal para observar corpos que entram pelo plano inclinado do sistema solar. Exatamente a rota que Nibiru seguiria. Então, por que tanto investimento militar em uma região onde ninguém mora? Agora pensa na seguinte ironia. O próprio nome NASA vem do hebraico nasa, que significa enganar ou ocultar. Coincidência linguística, claro, mas às vezes as coincidências falam alto demais. E se eu te disser que até hoje existem tentativas de quem viu demais ser silenciado? Astrônomos amadores que afirmam ter detectado anomalias com telescópios caseiros e depois desapareceram das redes. Como se existisse uma força invisível controlando a narrativa. Os sumérios diziam que Nibiru é o lar dos vigilantes, seres que observam o destino humano à distância, esperando o momento certo para retornar. E se você olhar os eventos dos últimos anos, menos avanço da inteligência artificial, guerras silenciosas, manipulação de informação, parece que alguém está acelerando as coisas, como se a humanidade estivesse sendo preparada para um reencontro. Agora, lembra do IRAS, o satélite que começou tudo? Pouco antes de ser desligado, ele registrou uma sequência de pulsos eletromagnéticos vindos de um ponto no espaço profundo. O padrão se repetia em intervalos regulares, como se fosse uma transmissão. O curioso é que as tábuas sumérias descrevem Nibiru como aquele que fala com os deuses, um portador de mensagens do céu. Então, e se esse sinal detectado em 1983 for a confirmação de que a profecia já começou?